Fala galera, tudo bem? Bom dia. Começamos aí mais uma análise aí do pregão, né, de ontem. Nós vamos analisar aí, não houve nenhuma operação. Novamente o segundo dia de B3 sem operações. Vamos pro gráfico. Então tá aqui o gráfico. Eu fiz o pré-mercado ontem aí com vocês e eu espero que vocês estejam vendo aí, né? O preço, ele abriu o pregão de ontem nessa região aqui, né? Nessa parte aqui de cima. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Então o preço ele abriu aqui, ó. Ele abre aqui e nós marcamos, né, os blocos, que foram esses blocos aqui em azul, né? Os blocos que são relativos aí à descida, né? Vou colocar aqui no time frame de 5, vai dar para ver melhor. Olha lá, ó, porque os blocos são do tempo de 5. Então tá aqui, ó. Esse foi o pregão de ontem. O preço abre nessa região, ó. Nós marcamos o bloco. Nós marcamos um outro bloco aqui, que foi uma tentativa de subida. E ele desce novamente. E o último bloco aqui, né? Então ele chega nessas regiões aí e captura essa liquidez aqui, né? Que é a liquidez do fundo. E depois ele explode na alta. Eu tinha dito ontem que essa região aqui era uma região, né, de uma possível entrada. Então era possível realizar a entrada nessa barra aqui, ó. A entrada aqui, uma entrada aqui com stop na mínima, por causa desse elemento de força aqui que rompe, ó, uma, duas, três, quatro velas, né? Mostra aí uma arranque de força aí por parte dos compradores. Então seria posicionamento após essa captura de liquidez aqui. Porque as próximas capturas de liquidez, elas iriam estar muito lá embaixo. Então o mercado, ele aproveitou dessa massa de volume criada pela abertura, que ela é sempre grande, né? Então ele, ao invés de descer desse ponto aqui, ele preferiu fazer esse retorno. E essa regressão, ela veio acompanhada de barras crescentes, né? Começaram com essas barras aqui, ó, barras crescentes. Então não deu nenhuma ideia de que o preço poderia bater aqui, fazer um movimento aqui para descida, né? Não teve, porque ele deveria subir de uma maneira mais lenta, né? Uma maneira mais trabalhosa, com idas e vindas, né? Com essa característica aqui, ó, presença das duas cores aí, de comprador e vendedor, dificuldade. Aí sim a gente poderia começar a pensar, né, ao romper a estrutura desse bloco aqui, testar o bloco, ele descer.
Então eu fiz o pré-mercado e fiz um vídeo aí eu acompanhando o mercado, assistindo TV, né? Porque você não precisa ficar na frente da tela o dia inteiro. E ele fez essa subida, ele testa o bloco aqui, ó. Agora o bloco de 30. E depois ele não deixa nenhuma... Ele até quebra a estrutura aqui, ó. Desse fundo. Mas ele não faz uma regressão saudável aqui, ó. Para realizar a descida. E aí depois ele vem, captura toda essa liquidez aqui que ele forma. Então o que ele fez? Ele forma uma liquidez no fundo, forma outra liquidez no fundo, outra liquidez no fundo. E aí depois ele vem, né, captura aqui essa parte final. E sobe, estopa todo mundo aqui com essa parte final aqui. Então ele gera liquidez dentro desse range aqui. E provoca, né, a posicionamento de stop loss aqui, 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 aqui e aqui. E aí depois ele vem e captura também os stops posicionados aqui, aqui, de quem tentou fazer descida, né, aqui. Aí ele vem e captura todos também. Então não deu entrada no nosso operacional, né? Então é isso. Não deu entrada no nosso operacional, nós não fazemos nada. E eu fiz todo esse acompanhamento aí no meu trabalho, utilizando o celular. Então, se possivelmente houvesse aí uma entrada, eu ia conseguir fazer essa entrada só usando o celular, porque eu já sabia, né, o posicionamento dos blocos e as possíveis movimentações do preço. Então é assim que funciona. Como a estratégia você tem que ter, né, a estratégia, e depois você tem que seguir a estratégia. Beleza? Então a gente finaliza aqui, né, no outro dia, porque agora nós vamos iniciar o pré-mercado agora do pregão de hoje, né, que é do dia 31. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui junto com o outro. E é uma vantagem, tá, pessoal, você fechar no 0 a 0, porque você evita, né, de tomar os stops bobos, né? Quais seriam aí os stops bobos? Vamos lá para o gráfico lá que eu vou mostrar. Então, como vocês podem ver aí, ó, eu vou pintar aí de vermelho os possíveis stops bobos que a gente às vezes pensa que os players não estão identificando que o varejo poderia fazer essas movimentações, e claro que eles estão. Um exemplo é esse aqui, ó, o teste desse bloco de 5. Então você vê que arma uma barra aí, ó, vermelha, poderosíssima, que encaixa perfeitamente na estratégia de Smart Money Concepts, que é a mitigação desse bloco, né? Quando o preço ele vem com uma força, então você vê que até essa outra barra aqui continua, né, com a movimentação para baixo, mas ela volta. Então isso daqui foi uma indução, né? E novamente você percebe a indução aqui, ó, quando realiza o teste do bloco dos 30 minutos, ó. Novamente o preço induz aqui, ó, com uma barra gigante para você vender aqui, pôr o stop aqui, stop loss, venda aqui, ó. Mas ele volta aqui, ó, stop. E aí
ele captura a liquidez do topo. Olha lá, ó, tenta uma, tenta duas, tenta três. Ó, ele tenta uma, stop. Ele tenta duas, stop. Ele tenta três, stop. Ó, ele tenta a quarta e aqui o stop ele vai quase na metade, né? Aí ele tenta a quinta e estopa, estopa e estopa. Então foram esses stops aí que nós evitamos, né, de tomar em todas as tentativas de descida de ontem. Então essa é a vantagem de você ter um operacional aí e seguir, porque se não houve a entrada, a gente não clica. Beleza? Ficamos por aqui. Pregão aí do dia 30. Foi o fazer, consistiu em não fazer nada.